Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 28 nessa manhã. Então Isaque mandou chamar Jacó e o abençoou e disse: Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim Isaque se despediu de Jacó, que foi a Padã Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o enviado a Padã Arã para encontrar uma esposa, e que ao abençoá-lo tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó tinha obedecido aos pais e ido a Padã Arã, quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas. Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael, e além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalat, irmã de Nebaiote, filho de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. E enquanto Jacó dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra que você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial, derramou azeite de oliva sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Amém. Glória a Deus. Capítulo 28 de Gênesis nos fala que depois de tantas intrigas, feridas emocionais e conflitos em relacionamentos familiares, uma nova página estava sendo escrita na vida de Jacó. Nós percebemos ainda no capítulo 28 um pouco da vida de Isaque e um pouco da vida de Esaú. Primeiro a gente percebe que Isaque definitivamente se submete ao propósito de Deus de abençoar Jacó. Ele compreende agora que realmente Deus tinha um propósito de continuidade da bênção de Abraão através de Jacó e não de Esaú. Assim o Senhor escolheu
para fazer. E Isaac aqui então se submete enfim a esse propósito de Deus e abençoa Jacó, o orienta a casar com uma mulher temente a Deus, uma mulher que reconhecesse que Yahvé é o único Senhor, ou seja, uma mulher da família de Rebeca. Além desse momento do entendimento que Isaac teve, o segundo personagem aí do texto, que mostra mais um momento dele com Deus, é Esaú. Esaú, quando ouve falar que Isaac abençoou Jacó e deu a orientação que ele casasse com uma mulher que realmente fosse serva de Deus, da família de Deus, Esaú persiste em errar. Ele que já tinha 2 mulheres, algo que a Bíblia sempre condenou, ainda que em alguns momentos a gente percebe que isso ocorre por uma permissão de Deus, porque a cultura dos homens que não conheciam a Deus acabava influenciando a nação de Israel em alguns momentos, mas o plano de Deus sempre foi o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Esaú, que já tinha 2 mulheres cananitas, que trouxeram tantos problemas e amargura para Isaac e para Rebeca, seus pais, Esaú persiste em errar. Mostra o texto que ele foi e casou com uma outra mulher, e agora aí uma mulher da família de Ismael. Então, nós vemos o início do capítulo 28 falando de Isaac e Esaú muito pouco. Mas agora sim, o capítulo 28 vai abrir uma nova página que estava sendo escrita na vida de Jacó. Jacó, que inicialmente era enganador, que mostra aí falhas no seu caráter, nesse momento Jacó inicia uma jornada espiritual. A gente percebe na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que eles tinham uma jornada geográfica, caminhavam pela terra, mas ao mesmo tempo tinham uma jornada espiritual, ou seja, um relacionamento de conhecer a Deus e de se comunicar com Deus. Isso significa que eles estavam aprendendo como é andar com Deus. E nesse caminhar com Deus, eles estavam recebendo revelação, entendimento de quem Deus é, o único Deus, Yahvé, o Senhor, o Criador de todas as coisas, que nos criou para andarmos com Ele, termos relacionamento com Ele. Eles aprendiam nessa jornada espiritual como andar na presença de Deus, que é uma vida de obediência, de santificação. E na jornada espiritual também aprenderam que a vida deles tinha uma missão. A missão era ser bênção para todas as nações da terra. Isso já nos mostra a grande comissão deixada por Jesus, já estava aqui sendo vivenciada nos patriarcas, nos homens que andavam com Deus em Gênesis. A nossa jornada espiritual também é assim. E aqui no texto de Gênesis, nesse capítulo específico, a jornada espiritual de Jacó nos ensina muitas verdades, e eu quero destacar 3 aspectos essenciais da nossa jornada espiritual e que a gente vê na vida de Jacó. O primeiro aspecto é a visão da escada. Jacó tem a visão de uma escada que une o céu com a terra. E é muito interessante porque Jacó não estava orando, Jacó não estava buscando a Deus. Enquanto ele dormia, no versículo de número 32, ou melhor, no versículo de número 12, versículo 12, enquanto dormia, ele sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. O primeiro aspecto que a gente percebe então na caminhada espiritual de Jacó é que ele tem uma visão de uma escada enquanto ele sonhava, ele estava dormindo, e esse sonho foi dado a ele como uma revelação de Deus. E aqui, irmãos, nós percebemos a graça de Deus incondicional, que nós não merecemos. Jacó não estava orando, não estava andando com Deus ainda, mas Deus se revela a ele através de um sonho. É o primeiro sonho que a gente vê na Bíblia, onde Deus está revelando, ou se revelando a pessoas. Nem todos os sonhos, a Bíblia diz, são revelações de Deus, mas Deus pode usar sonhos e experiências sobrenaturais para nos dar realmente direções, palavras específicas.
Mas o que a gente percebe aqui é a graça de Deus vindo até Jacó. Assim é conosco. Deus é que se achega a nós primeiramente para nos chamar para Ele. Deus mostra aqui que há uma escada, há um acesso até Deus. Nós podemos e devemos acessar o Senhor. Há um caminho dos céus e a terra, há uma ligação espiritual entre a terra e o céu. E Jacó vê nesse sonho que nessa escada tem anjos subindo e descendo. Quando nós oramos, as nossas orações sobem até a presença de Deus. E Deus ouve as nossas orações e responde, enviando os anjos para executar as suas ordens. Os anjos são mensageiros de Deus, em favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, daqueles que têm aliança com Deus, que andam com Deus. Impressionante que nessa visão da escada, aí, o primeiro aspecto da jornada espiritual de Jacó, Deus fala com ele, e Deus não fala o acusando, o lembrando dos erros que ele cometeu. Pelo contrário, Deus, ele na verdade, ele se revela a Jacó como um Deus cheio de graça, de misericórdia, e Deus abre os olhos espirituais de Jacó para a realidade desse mundo espiritual invisível, e mostrando a Jacó a importância aí da oração, da intercessão, que faz com que as nossas orações subam esta escada, e também mostrando que nós devemos estar participando do que Deus quer fazer através da nossa obediência. Mas é interessante, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, que o Senhor Jesus, ele se refere a ele mesmo como essa escada. Ele diz ali para Natanael, no Evangelho de João, que eles iam ver sobre o Filho do Homem, sobre Jesus, anjos de Deus subindo e descendo, mostrando, irmãos, que as bênçãos de Deus, elas descem e as nossas orações sobem a Deus por causa do nome de Jesus e da graça de Deus. A visão da escada mostra a graça de Deus de nos dar acesso até Ele, de se revelar a nós, e nós sabemos pelo Evangelho que Jesus é este único caminho, é o único mediador, é a escada que nos leva ao Pai e que traz as respostas do Pai às nossas orações. Em segundo lugar, a jornada espiritual de Jacó também, o segundo aspecto que envolve, é a consciência da presença de Deus e das suas promessas. Neste sonho que Jacó tem, enquanto ele estava dormindo, é interessante perceber isso, quando a gente aprende a descansar no Senhor e realmente a estar ali dependendo da graça dele, Deus vai se revelando a nós. No versículo de número 14, o Senhor diz: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharão a todas as direções. Então Jacó é por Deus lembrado das promessas que Deus havia feito já a Abraão e a Isaac. Deus vem e fala mais uma vez, dá a Jacó a consciência das suas promessas, da sua palavra. E é interessante que quando Jacó acorda, versículo 16, ao acordar ele diz: o Senhor certamente está neste lugar, e eu não havia percebido. Irmãos, na nossa caminhada com Deus, nós vamos ver a graça dele, mas nós vamos também crescer na consciência da presença de Deus e das suas promessas. À medida que a gente anda com Deus, nós vamos crescendo em fé, em discernimento, e vamos aprendendo, irmãos, a ter a consciência da presença de Deus. Às vezes a gente quer sentir a presença de Deus, e é tão bom quando sentimos, mas a presença de Deus ela é para ser reconhecida, honrada. Nós precisamos reconhecer que Ele está presente. Jacó disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Quanto mais caminhamos com Deus e amadurecemos na fé, nós vamos percebendo que o Senhor está presente em todo o tempo, que a presença dEle enche toda a terra, que Ele está conosco nos momentos que nós nem imaginamos, ou naqueles momentos que não estamos fazendo nada para Ele. A graça dEle, a presença dEle está sobre nós. E é certo que quando a gente percebe e reconhece a presença de Deus, nós vamos aprender a buscar a manifestação da sua presença, a manifestação do seu poder, da sua glória, e isso sim é fruto da nossa busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas, amados, nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus, mesmo nos momentos que nós não estamos sentindo. A presença da graça dele está sobre nós.
E ele mostra então aqui para Jacó que ele estava ali, o Senhor estava presente, que o Senhor tinha propósito, que o Senhor tinha promessas, que o Senhor criou a cada um de nós para um relacionamento com Ele, para comunicação com Ele. Deus nos criou para ouvir a sua palavra, a sua voz. Hoje nós temos a sua revelação escrita, que é a Bíblia, que nós precisamos ler, ouvir Deus, se alimentar do Senhor e buscar ouvir o Espírito Santo falando ao nosso espírito, ao nosso coração. E essa consciência da presença de Deus na caminhada de Jacó gerou nele temor. O versículo 17, ele diz claramente: contudo tive medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Ele reconhece a glória, a presença de Deus, e isso dá a ele temor. E o Senhor fala para ele, eu serei contigo, eu estarei contigo. Isso mostra que Deus, ele confirma a proteção dele, gera confiança no coração de Jacó. À medida que a gente aprende a andar com Deus e a reconhecer a presença de Deus, nós vamos crescendo em temor, porque a gente sabe que Ele está presente em todo momento, em todo lugar, e nós não podemos fugir dos seus olhos. Isso vai gerando confiança, porque nós sabemos que Ele é o nosso Pai, o Pai amoroso, que cuida de nós, dos detalhes da nossa vida. E Deus fala com Jacó, não o que Jacó precisava fazer, Deus fala o que Deus iria fazer, pela sua graça, pela sua bondade. Tudo que Deus faz é pela graça, pela bondade, pela sua misericórdia. E em último lugar, além da visão da escada e da consciência da presença de Deus e das promessas de Deus, na jornada de Jacó, a gente também vê o terceiro aspecto, que as respostas que nós devemos dar à graça de Deus na nossa vida. Irmãos, tudo que Deus nos dá é pela graça, mas a graça, ela não gera no meu coração indiferença, passividade, mornidão. Pelo contrário, quanto mais eu reconheço a graça de Deus, mais eu respondo à graça com a minha devoção, entrega, adoração ao Senhor. E é a partir dessa experiência então que Jacó tem com Deus, a primeira grande experiência que ele estava tendo com o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaque. No versículo 18 diz que quando ele acorda na manhã seguinte, ele se levanta bem cedo, ele vai dar a primícia para Deus, primeira parte do dia. Ele pega a pedra na qual ele tinha descansado a cabeça, ele colocou ali, fez uma coluna em memorial, ele levanta o memorial, ele derrama azeite, e ele chama aquele lugar de Betel, ou seja, casa de Deus, e ele faz um voto. Aqui a gente vê Jacó respondendo à graça de Deus e à bondade de Deus, adorando o Senhor, estabelecendo ali um memorial daquela experiência com Deus, para que ele não se esquecesse do que Deus fez. Nós temos que ter memoriais que nos lembrem as experiências que o Senhor já nos deu e vão marcando a nossa vida. E Jacó faz um voto e diz, Senhor, se o Senhor me proteger, me providenciar sustento básico, alimento e roupa, e me levar a salvo, depois quando eu voltar à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Jacó não está preocupado com as bênçãos, ele diz, eu quero ser teu servo, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, eu quero conhecer o Senhor, andar com o Senhor. Ele levanta um memorial, ele reconhece aquele lugar como casa de Deus, Betel, e ele faz um pacto, uma aliança, dizendo, de tudo que o Senhor me der, eu devolverei a 10ª parte de tudo. Irmãos, aqui a gente vê a resposta à graça de Deus. Se eu e você reconhecermos a graça de Deus na nossa jornada espiritual, isso vai nos levar a levantar um altar. Altar não é só lugar de morte, entrega. Aqui no contexto não havia nenhum animal morto. Altar é um lugar de comunicação, onde eu falo e ouço o Senhor, onde eu tenho relacionamento. Além disso, altar é um lugar de oração. Há uma oração, a oração, Jacó ele faz uma oração, Senhor, se o Senhor fizer isso realmente por mim, eu realmente vou devolver ao Senhor. O meu voto vai ser devolver ao Senhor 10% de tudo que o Senhor me der. Ele aprendeu com Abraão. O dízimo não é um estabelecimento da lei, e se fosse já seria maravilhoso. O dízimo é um princípio, é uma revelação daqueles que confiam que tudo que tem vem de Deus, que tudo que existe pertence a Deus. E Jacó ele aprendeu com seu avô,
sobre altar, ele aprendeu com seu pai sobre altar, ele aprendeu sobre o dízimo, como é bom quando os pais ensinam os seus filhos o princípio do dízimo, da aliança com Deus, da gratidão, e isso, irmãos, o dízimo, ele na verdade, ele é uma maneira da gente devolver, não é entregar, mas é um compromisso de devolver a Deus, por reconhecimento da sua obra, da sua graça, e é uma maneira da gente falar, eu quero que a obra de Deus continue, eu quero participar da obra de Deus para que ela continue. Os dizimistas são os que mantêm a casa de Deus, a possibilidade dos ministros de Deus e da obra de Deus avançar, são os dizimistas que reconhecem na sua jornada que a graça de Deus, ela é impagável, e devolver ao Senhor o que é dele é demonstrar fidelidade e obediência. Amados, nós vemos aqui esse altar particular de Jacó, que ele faz ao Senhor, mas também ele reconhece a casa de Deus. A expressão casa de Deus aparece em 1 Timóteo 3,15, se referindo à igreja, o lugar onde a gente levanta um altar coletivo, onde a família de Deus se reúne, e o altar coletivo chamado de casa de Deus, é porque Deus quer que a gente viva em família. A igreja é uma família espiritual, é uma grande casa. Em 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, Paulo diz que a igreja é uma grande casa, que tem utensílios de ouro, utensílios de prata, mas também tem aqueles de madeira, aqueles que não se consagram, que não crescem. Nós vamos ter que lidar com essa realidade, mas nós não podemos abandonar o entendimento de que quanto mais caminharmos com Deus, nós vamos ter o nosso altar particular, a vida pessoal com Deus, mas nós vamos ter esse lugar do encontro da família. Por que família de Deus? Porque é o lugar onde a gente se relaciona como povo de Deus, tem relacionamentos, tem a paternidade do Senhor, a nossa relação com Deus, a nossa atitude para com Deus vai nos fazer reconhecer a casa de Deus, Betel. Betel é o lugar daqueles que amadurecem espiritualmente na sua jornada com Deus, na caminhada com Deus. Como que Jacó, então, ele começa a sua caminhada com Deus, reconhecendo que Iavé, o único Deus, seria o seu Deus. Que ele iria devolver ao Senhor 10% de tudo que o Senhor desse para ele. E essa é a experiência da conversão, irmãos. Essa é a experiência da caminhada com Deus. Hoje, conversão deve gerar em nós o que Jacó experimentou. A certeza do acesso a Deus pela graça através de Jesus. O reconhecimento da igreja como Betel, a casa de Deus, o altar coletivo. E o nosso compromisso de devolver a Deus, por amor a Ele, para que a sua obra continue. Tudo que Ele nos der, nós devolveremos a Ele, o dízimo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe em nossa jornada espiritual. Pai, eu oro para que na caminhada espiritual de cada um que está ouvindo essa palavra, nós possamos experimentar mais maturidade, mais experiências com o Senhor gloriosas, mais experiências com a Tua graça, mas também mais respostas à Tua graça que já está sobre a nossa vida. A Tua graça é melhor do que a vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a crescer, a subir essa escada, ó Deus, que liga a terra com o céu, que através de Jesus possamos subir uma escada de degraus de obediência, de entrega, de fidelidade ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou através de Jesus, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor.